Seja muito bem-vindo a mais um episódio de podcast. E nós estamos aqui com mais uma ilustre presença de mais uma grande médica, que é a doutora Damaris Versiano. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite, Pedro. Felicidade imensa de estar aqui hoje. Demais. A gente já estava conversando aqui antes da gravação, né, doutora? A gente tem muitas pautas relevantes, só que eu acho que antes de tudo seria muito importante a gente até conhecer um pouquinho da sua trajetória, para quem está chegando agora no nosso episódio, se você puder contar, inclusive, o que te levou, né, não só a formação médica, mas até a trajetória que você construiu na medicina, para a gente poder trazer esse contexto para quem está começando esse episódio agora com a gente. Ah, claro. Bom, eu sou do interior de Minas Gerais, né? Não nasci, mas fui criada há muitos anos em Montes Claros, que é lá no norte de Minas, e logo depois do ensino médio já tive a aprovação em medicina na estadual, né? Estadual de Montes Claros, que foi onde eu me formei. É engraçado eu pensar, porque eu tive pouquíssimas referências de médicos na minha família e eu jurava que eu ia fazer alguma coisa em clínica médica, que cirurgia não era meu forte. E aos 45 do segundo tempo, nunca tinha pensado nisso, eu escolhi radiologia, né? Tive uma professora muito bacana durante o período da faculdade, mas o estágio é curto, né? A gente tem pouquíssima vivência com imagem na faculdade. E eu optei por radiologia do nada. Meu pai falou, você tá doida? O que você vai fazer com isso? Eu falei, não, eu vou trabalhar com isso, eu vou ver a imagem dos outros. E tem aquele mito, né? Quando a gente tá na faculdade, que a gente acha que precisa ter o olho. Como se o olho fosse um talento, assim, inato. Eu achava, tipo, cara, eu não tenho esse olho. Mas, eu acho que as pessoas também não nasceram com esse olho, É então treinável, eu devo na sua tentar. visão. É treinável. Vou me dar uma chance, vou treinar esse olhar. E foi o que aconteceu. Eu fui aprovada na Federal do Espírito Santo para residência de radiologia, que eu acho que foi a única prova que eu joguei para radiologia, porque todas as outras eram clínica médica. Falei, bom, deve ser um sinal. Foi um sinal, com certeza. Do destino. Vou entrar na radiologia. Entrei, assim, sem ter muita expectativa, até porque na época a minha faculdade, o meu hospital escola nem tinha tomógrafo. A gente vivia de raio-x e uma agenda muito limitada de ultrassom. Se precisasse de um exame mais complexo, tinha que transferir, ou conseguir uma parceria público-privada. Era um entrave. Era até, assim, um milagre você conseguir um exame de imagem mais sofisticado para um paciente. Então, para mim, foi um choque já ter entrado na Federal, que tinha tudo, né? Que os pacientes, às vezes, até por questões didáticas, eles faziam vários exames de várias modalidades, porque os casos eram raros e a gente ia publicar. Então, quanto mais ilustrações para provar aquele diagnóstico, melhor, assim. Eu fiquei encantada com a radiologia, não esperava esse encantamento até o final da R3. E aí eu decidi prestar R4 em São Paulo, porque estava muito bem, estava muito legal, me sentia bem tranquila, principalmente para pegar os meus primeiros plantões de rádio, mas eu queria algo a mais. Então eu passei no Einstein, né, para fazer o R4 de radiologia geral aqui em São Paulo. Foi ótimo para mim, porque eu conheci um panorama de imagem diferente, né? Eu gosto de falar que meio que o Brasil se divide em duas escolas, dois estilos de radiologia, que um é ditado meio que pelo Rio de Janeiro, pela influência do serviço do Rio, e o outro é ditado por como a imagem funciona em São Paulo. Então, você acaba sempre escolhendo uma das duas vertentes para trabalhar, e o Espírito Santo, como está no meio ali dos dois, eu tive a Bem influência dividido. das duas, né? E optei vir para São Paulo, conheci a forma de trabalhar aqui, que tem muita disponibilidade de recurso, né? Tem muitos serviços complexos, casos do Brasil inteiro vêm parar aqui. Então, assim, foi uma vivência super válida, né? Ter também conhecido um serviço de ponta do Brasil como o Einstein, né?
E no meio dessa radiologia geral, eu tive a confirmação de que eu queria fazer radiologia musculoesquelética como subespecialidade. Eu já gostava de ortopedia, a minha vivência em ortopedia na faculdade foi surpreendentemente boa. Eu tinha um entendimento já um pouco assim da cabeça do ortopedista, do que ele precisa entender, do que ele precisa planejar um tratamento de um paciente. Então, isso me deu uma facilidade enorme para começar também a me debruçar, né, sobre a área, entender o que eu estava fazendo, o propósito que eu estava fazendo, e eu gostava muito de estudar, gosto até hoje, tanto que continuo na radiologia musculoesquelética, e foi me intrigando, porque muitas vezes coisas que são de pele vão parar em exames de músculo esquelético. Vamos supor, se o paciente tem um caroço no ombro, muita chance de o médico não saber exatamente como que ele vai lidar com aquilo, porque pela ectoscopia, pelo exame geral do paciente, não dá para dizer o que é, porque aquilo está debaixo da pele, mas ele pediu uma ressonância de ombro para avaliar um carocinho na pele. E aí fica aquela coisa, porque até quando eu fiz a residência de radiologia, muito se falava assim, a coisa de pele é obrigação do dermatologista. Obrigação do dermatologista. Ele olha, ele sabe. Poxa, se a coisa está debaixo da pele, ou a profundidade da pele, o profissional ele não tem uma visão de raio-x, assim, sabe? Para poder saber o quão fundo aquilo vai. E ele também não é obrigado a saber, ele vai ficar sem nada, sem arsenal nenhum, né? E começou a me incomodar, porque se não fosse hematoma, seroma, lipoma, ou no máximo um cisto epidérmico, ninguém tinha resposta. Nódulo a esclarecer indeterminado. Saía aquele laudo que não ajudava muito. E aí a gente tem no músculo esquelético também uma interface entre doenças que são inflamatórias, sistêmicas e que tem relação com a pele também. Por exemplo, a dermatomiosite, que acaba sendo meio que o tema do meu doutorado, né? Que eu estou no programa de doutorado agora da Unifesp e eu me dedico a fazer essa avaliação. Então, tem interligações. Artrite psoriásica tem muito a ver com a psoríase das unhas, e às vezes pedem ressonância para avaliação da unha, mas como que uma ressonância, que é aquele aparelho gigantesco, vai fazer uma boa imagem de um negócio que é minúsculo, comparativamente, entendeu? Sim. E eu vou chegar a uma resolução boa. Muitas vezes, a qualidade de avaliação do leito ungueal, dependendo do aparelho, da experiência do grupo, é mediana, assim. Se eu comparar, por exemplo, com o que eu comecei a ver por ultrassonografia. E aí eu comecei, não pode ser só isso. Não pode ser só isso. E começaram a me oferecer alguns cursos de pós-graduação e cursos intensivos em ultrassonografia dermatológica. Foi eu vou fazer um, fiz uma imersão de 2 dias, um final de semana, que foi dada na época por uma colega também muito respeitada na área, que foi a Luciana Zattar. Ela foi minha primeira professora e ela é especialista também em imagem musculoesquelética. E aí eu vi que tinha uma vantagem de saber músculo esquelético para fazer imagem dermatológica, por causa dessa interface. Tem muita coisa que se comunica, que parte de estruturas musculoesqueléticas também que acabam manifestando na pele, ou coisas de pele que invadem o músculo esquelético. Eu falei, eu não esperava essa facilidade de lidar com o tema, achei interessante. E aí eu comecei, vou fazer uma pós, né? No meio já de tantas formações. Mais uma. Meu marido, na época, ficou, gente, você não vai parar de fazer curso? Eu falei, não, essa daqui eu quero tentar. Curiosamente, uma das organizadoras da pós que eu fiz, ela era do grupo de ultrassonografia do serviço onde eu trabalho também. Então, foi uma história muito aleatória, uma fratura de uma funcionária dela em outro serviço que ela trabalha.
E eu dei a minha opinião e a gente começou a conversar e nisso a gente chegou no tema da ultrassonografia. Eu estou ajudando a organizar essa pose. Aí eu falei, bom, já tem uma pessoa que eu conheço ali dentro, vou embarcar nessa. E realmente foi um ambiente muito gostoso. E foi um ambiente de troca, de abrir meus olhos e pensar nos diagnósticos diferenciais para fazer... Eu nem chamo só de ultrassonografia dermatológica. Eu acredito que eu trabalho com imagem de pele, né? Porque a gente tem que enxergar a pele em múltiplas modalidades. Mas a ultrassonografia é a que melhor responde às questões relacionadas à pele, aos nódulos, também a questão da estética, é aquilo que pode ser feito em tempo real, até para guiar um tratamento, para acompanhar o tratamento de alguma coisa. Então, eu fiquei muito encantada com a área e resolvi, né, investir nessa atuação também. E é isso. Hoje eu sinto que eu faço uma carreira mista e que os dois conhecimentos que eu tenho desses dois universos, do músculo esquelético, que por um lado eu diria que é a área mais bruta da medicina, né, porque eu lido muito com colegas ortopedistas, alguns reumatologistas também. E do outro lado eu tenho a imagem dermatológica, digamos assim, que é onde eu lido com a parte mais delicada da medicina e com a necessidade de precisão, porque aquilo vai ter uma repercussão, inclusive, estética para o paciente. E aprendi a ver que a repercussão estética para o paciente não é uma coisa fútil. Ninguém quer ficar com uma cicatriz enorme desnecessária. Ninguém quer deixar passar também uma lesão e subtratar isso para depois isso virar um problema lá na frente do paciente. Ninguém quer uma complicação de pós-operatório por uma coisa que não foi vista no intraoperatório. Hoje em dia, todo mundo lida muito mais com a questão da aparência, né? Com essa exposição toda de redes sociais, filtros de imagem e com toda a disponibilidade que a gente tem de produtos. Por que eu vou considerar menos relevante uma pessoa que se incomoda com aquele determinado traço e que ela quer mudar isso de uma forma minimamente invasiva? Entendeu? Que ponto que eu tô para julgar isso? Eu também não sou perfeita, eu também já fiz meus procedimentos. Então, assim, faz parte, né? Tem feito cada vez mais parte da vida das pessoas. E eu gosto de trabalhar nessas interfaces, eu gosto de ter essa percepção, o conhecimento dermatológico que eu venho adquirindo, acho que me tornou também uma radiologista melhor, né? E uma pessoa que compreende mais do paciente. Então, eu me sinto feliz, né? Apesar dessa trajetória ter sido como curvas de um rio, né? Não é uma linha reta, é uma construção na vida da gente, mas é uma construção que veio de um caminho que me faz muito feliz e que me faz muito realizada, fazendo essa diferença na vida das pessoas. Que legal, doutora. É legal entender um pouquinho do que te motivou, né? E tornar real, de fato, essa trajetória. Não ficar só naquele glamour de que foi perfeito, você sempre soube o que você queria. Não, foi algo que você foi caminhando, descobrindo. E é até legal que você mesmo disse, né? Nos 45 do segundo tempo, apareceu para você como uma oportunidade, uma possibilidade, algo que você nem imaginava lá atrás. Então, acho que isso até inspira muita gente que está acompanhando a gente aqui, doutora. Eu queria te perguntar hoje, doutora, pensando no seu dia a dia, pensando nos casos que mais chegam para você, você consegue compartilhar com a gente, assim, pensando no perfil de paciente, o que você mais percebe de padrão entre essas pacientes, hoje em dia, principalmente? Assim, no início, eu pensava muito em fazer a ultrassonografia dermatológica voltada para patologia, oncologia cutânea, doenças inflamatórias de pele, que dá para a gente dar algumas respostas, um monitoramento. Então, eu comecei assim, e ao longo do tempo, acabou que pelo próprio networking que eu comecei a ter porque vem muito da demanda, né? O radiologista, ele depende muito de quem é o solicitante dele. Total. Eu não escolho, né? Eu percebo o perfil que chega para mim. E o que passou a chegar muito para mim foram as complicações estéticas, né? E
os mapeamentos, pré-procedimento, essa coisa toda. Até porque o meu networking passou a ser muitos dermatologistas que têm uma cartela de clientes voltada para a parte de procedimentos estéticos e também alguns cirurgiões plásticos. Então, também foi outra situação um pouco tortuosa. Gosto muito e estudo muito a questão também de patologia cutânea, porque tive pacientes também, a gente tem que dar uma resposta para eles, mas acabou sendo um perfil muito de pacientes que não sabem que procedimentos que eles já fizeram, às vezes tem histórias confusas, tem preenchimentos de 15, 20 anos atrás, que as pessoas não se preocuparam em saber na época que material que era. Tive que dar muita notícia triste de materiais que a pessoa não sabia que ela tinha e que eram permanentes. Mas também dei muita notícia boa. Também participei muito eu gosto de guiar procedimento, né? Eu atuo indo ao consultório também de colegas que vão fazer o procedimento, então eu guio em regiões de área de risco, né? Têmpora, nariz, glabela, que são regiões em que realmente por exemplo, uma complicação vascular, uma obstrução vascular pode ter um resultado catastrófico, a pessoa pode ficar cega, a pessoa pode ter um AVC por causa daquilo. É muito mais do que só necrose de pele, né? Então, eu faço esse atendimento também de obstrução relacionada a preenchedor, principalmente ácido hialurônico, né? Que acaba sendo o mais utilizado, então a gente tem mais incidentes vasculares com ele. E ainda bem que é reversível, né? De certa forma, né? A gente faz o possível para reverter. Então, assim, eu acredito que essa seja a minha principal linha de atuação hoje. Perfeito. E faz muito sentido com o momento, né? Quando a gente olha para as pessoas procurando cada vez mais esses procedimentos. E aí tem um dos extremos que eu até queria entender sua opinião, doutor. O quanto a desinformação, a falta de acesso a realmente, nesse caso que você mencionou, né? De entender o que está sendo feito, entender o que está sendo... qual que é a duração, qual que é o impacto, qual que é o risco. Você sente que boa parte dos pacientes desconhece esse risco? Sim, até por causa da glamorização das mídias sociais, né? E a popularização do antes e depois. As pessoas, elas já até pressionam colegas no agendamento. Eu quero fazer isso. Eu quero ter o resultado igual a fulano. Eu quero fazer o mesmo procedimento que ciclana. E ele não para ponderar que às vezes ele não está indicado a fazer aquele procedimento. Não só dos injetáveis, mas também das tecnologias, né? Também das outras coisas. Eu acho que veio daquilo de pegar o skincare da prima, que o skincare dela não era necessariamente o adequado para você, e agora veio para os procedimentos. Né? Tem expectativas irreais em jogo, tem uma busca por um resultado, por um padrão de perfeição, e a pessoa se cega em relação a quesitos relacionados à segurança, a biossegurança também, porque complicações infecciosas relacionadas a manejo antisséptico inadequado também tem acontecido com bastante frequência, inclusive aumentou muito as micobacterioses atípicas, que são bactérias quase que da mesma família ali da tuberculose, digamos assim, de uma forma bem leiga, e que causam infecção crônica na pele. Aquilo as pessoas vão ter que ficar meses em curso de antibiótico para tentar resolver, e às vezes vão ter que remover cirurgicamente a lesão. Então, assim, tem causado sequelas grandes o fato de o paciente ter pouco conhecimento e estar mais interessado, antenado no resultado. Muitas vezes irreal. E para obter aquele resultado, às vezes ele não pergunta. Ele não pergunta o que está sendo feito, ele não pede para ver a caixinha, porque uma coisa... Eu já vi histórias assim, de profissionais que falaram que iriam usar um produto, claro, né? Clínicas irregulares, serviços irregulares e pessoas, entre aspas, trambiqueiras e mal intencionadas, elas estão aí
por todos os cantos, né? E querem aumentar as margens de lucro de procedimentos que elas fazem utilizando material mais barato e não necessariamente compatível com o que elas estão falando que estão fazendo, né? Vem algumas situações, assim, de pessoas que injetaram óleo de semente de uva na pele. Como assim? Sem saber, assim, que... enfim, é um absurdo atrás do outro. Materiais que não são compatíveis, aí depois que dá uma complicação, a pessoa aperta, né? O paciente aperta quem foi o profissional que fez e viu que foi uma medicação completamente manipulada, completamente aleatória e vendida como se fosse um material de marca e que já é estudado e que já sabemos, né? Existe a documentação, inclusive a regulamentação, né, desse material aqui. É incrível como que a segurança fica jogada em segundo plano, em função de um resultado. E essas são as notícias mais tristes. As mais pesadas, né? E, doutora, na sua visão, o quanto você acha que daria para prevenir muito desses casos só com essa orientação, com essa instrução, essa mitigação de riscos realmente em quem eu procuro para fazer esse procedimento? Porque, às vezes, quando chega para você, já está num estágio que é quase que irreversível. Né? Bom, eu sempre acredito na filtragem do profissional que faz. É a primeira questão. Não se escolhe um profissional porque o perfil nas redes sociais é muito convidativo, porque a pessoa é muito fofinha, ou porque ela tem um número X de seguidores. Né? Deveria se escolher o profissional com base no histórico, na capacidade de você ter primeiro uma consulta. Né? Muitos pacientes querem marcar o procedimento direto, sem nem passar por uma consulta. Ver como que essa pessoa te explica sobre a sua própria pele, qual a estratégia que ela vai usar, e se ela fala abertamente com você sobre os riscos e o que ela está fazendo. É a mesma coisa, o mesmo critério que a gente usaria para procurar um cirurgião. Total. Né? Tipo, tem gente que tem aquele feeling, fez até uma consulta com um determinado cirurgião, de qualquer área que seja, tirar a vesícula. Eu não senti bem, eu não gostei da forma como esse médico me explicou, eu vou procurar outro. Porque, querendo ou não, se no momento do pré-operatório, do planejamento ali, esse profissional já não está se comunicando com você de uma forma que você entenda, de uma forma adequada, transparente, realmente é melhor você não operar com essa pessoa. Entendeu? Mas as pessoas, elas não olham esses critérios. Elas olham, nossa, que consultório bonito, nossa, que pessoa com carisma. Carisma é diferente de formação, e formação ainda precisa de preparação para manejo de intercorrências. Total. As pessoas que sabem manejar intercorrências são pessoas que não têm medo de admitir que complicações podem acontecer e que não têm medo de começar a falar sobre algumas estratégias que podem ser feitas, tanto para reduzir risco quanto para começar a tratar. Né? Que elas não têm medo de te dar um contato que você possa procurá-las caso aconteça algo errado. São pessoas que se prontificam para fazer a sua reavaliação o mais rápido possível, não aquela pessoa que fica jogando, isso é efeito do produto. Isso aí é o seu organismo. Isso é porque você está muito ansiosa. Como que essa pessoa se prontifica para responder a sua dúvida, para te chamar mais cedo para o consultório dela? Se ela não está com segurança para conduzir aquele seu caso, se ela consegue te levar para alguém que tem mais experiência do que ela para fazer, isso não é uma questão de ego, isso é uma questão de consideração do ser humano. Né? A gente está lidando com saúde também. Então, eu acho que o grau de o grau de crítica do paciente tem que aumentar para a gente chegar à prevenção. E a preparação também dos colegas médicos para eles se posicionarem de forma transparente, de forma segura e de forma acolhedora para esse paciente, porque tem gente também que acredita que falar em complicação, se eu falar que tem complicação, o paciente vai deixar de fazer comigo. Né? Como se fosse um espanta-vendas. Sim. Entendeu? Uma pessoa que trabalha séria, ela não está pensando na venda. É uma consequência de um processo bem feito. É uma consequência de uma relação médico-paciente construída, de um consentimento informado bem estabelecido.
né? Isso faz o paciente ter a sua confiança, isso faz... Eu já tive situações, eu gosto de brincar, que uma amiga minha, no início, quando eu comecei a fazer alguns tratamentos guiados por ultrassom, de complicação, uma amiga minha ia comigo, e aí teve uma vez que numa roda, assim, de colegas, ela virou e falou, nossa, gente, eu não sei como que a Damaris fala tudo de ruim que pode acontecer de complicação com o procedimento que ela vai fazer, e mesmo assim o paciente fala, ele assina e faz. Entendeu? Porque é assim, a gente tem que ser transparente. Às vezes eu sou transparente até demais. Eu morro de preocupação com esse aspecto, mas é assim que se ganha o jogo, é assim que a gente credibiliza a nossa carreira, é assim que a gente se diferencia de gente que está só no mercado para ganhar dinheiro dos outros e sair como se nada tivesse acontecido, né? E também o papel de denúncia. O papel de denúncia de irregularidades. Muitos pacientes que são vítimas desses procedimentos irregulares, eles acabam, assim, procurando a resolução, trata a complicação, mas depois eles, eu vou deixar para lá, eu não vou reportar essa pessoa, que ela fez o que não deveria ter feito. É importante que se faça o registro. É justo que se faça o registro se você foi atendido no serviço, mesmo que você só tenha percebido depois que o cuidado sanitário naquele local era horrível, até inexistente. Eu já tive paciente minha que falou, tipo, nossa, você me tratou completamente diferente, a pessoa que me atendeu antes nem lavou o meu rosto antes de injetar alguma coisa ali. Tipo, coisas básicas de antisepsia, de abrir os materiais com cuidado, de trocar a agulha se achar que contaminou por algum motivo. Eu não vou colocar uma coisa que eu acho que pode ter contaminado de novo na pele do paciente. Troca. Isso, uma agulha custa centavos. Mas tem gente que quer economizar nisso, né? Então, esse papel de vigilância ativa das pessoas é importante também. E o papel de questionar, tipo assim, olha, pessoas renomadas, habilitadas, elas costumam cobrar um preço X por um determinado procedimento. Esse preço não é para ela ter uma margem de lucro. Boa parte desse preço tem a ver com o custo dos materiais, o custo da operação daquele consultório e depois uma pequena parte é o custo que ela vai se pagar até pela formação, né, profissional que ela tem. Então, se outros profissionais estão oferecendo esse valor por muito abaixo, não é porque eles são bonzinhos. Não, porque ele é muito gentil, maravilhoso, ele faz bem abaixo. Existe um motivo porque ele tem que lucrar também naquilo. Então, existe um motivo duvidoso. Ou o material não é o esperado que fosse, ou tem alguma irregularidade, até de questão de gastos para manter a questão sanitária daquele serviço. Ele tem que economizar de alguma forma, porque ele não vai morrer de fome fazendo procedimento estético. Então, assim, tem que ter esse critério, tem que ter essa maldade. O paciente precisa ser ensinado isso, cair na real. Sim. Né? É mais por aí. Eu acredito que essas coisas mudam a percepção dos pacientes sobre segurança em estética. Perfeito, doutora. Que legal até essa abordagem, porque um dos objetivos de te convidar e convidar colegas para o nosso podcast, começar o podcast, foi justamente entender o quanto de desinformação, falta de preparo, né, os pacientes têm ali, muitas vezes pelo excesso de desinformação na internet mesmo. Então, dar esse palco, dar essa voz para os médicos num formato onde as pessoas conseguem consumir, conseguem muitas vezes ter acesso a médicos que às vezes são inacessíveis para a grande massa. Então, acho que a gente conseguir abordar todos esses ângulos é algo de muito valor. Eu agradeço muito sua presença, espero que você tenha gostado desse formato. E até perguntando um pouquinho sobre seus planos, doutora, para quem quiser te conhecer, onde pode te encontrar, conta pra gente um pouquinho dos seus projetos. Sim. Bom, eu posso ser encontrada em redes sociais, né? Meu Instagram, @dradamares.versiani. Vai aparecer aqui pra gente na tela também. Se quiser me seguir por lá. Eu confesso que eu não sou a pessoa mais assídua ainda em redes sociais. Mas depois desse episódio a galera vai querer, viu? Amém! Vou me sentir mais estimulada se isso acontecer.
Né, eu tenho meu trabalho também como radiologista em músculo-esquelético, então exames de imagem relacionados a essa área também podem ser direcionados a mim, na Grande São Paulo. E também tenho meu papel docente, meu papel de doutoranda. Eu sou professora do Fellowship, né, em Radiologia Músculo-Esquelética. E no meio disso eu separo um tempo para fazer a ultrassonografia dermatológica. Hoje em dia minha atuação principal é ir nos consultórios dos médicos dermatologistas. Eu tive que encerrar um consultório recentemente que era meu, que os pacientes agendavam diretamente comigo, pela questão de sobrecarga mesmo, né? Eu entrei no doutorado, já imaginava, mas não esperava que fosse tão atribulado. Então, eu preferi essa abordagem de ir acompanhar o atendimento de um colega, seja dermatologista ou cirurgião plástico, que agenda comigo primeiro, no mesmo dia que o paciente já vai passar lá, porque eu acho também que a gente se comunica melhor. Né? Existe uma questão do laudo, tudo que eu escrevo por texto, às vezes faz sentido na minha cabeça, mas nem sempre o colega que lê, ele entendeu 100% daquilo. Então, quando a gente está junto com o paciente se sente mais bem cuidado, mais bem ouvido. Eu tenho informações de alta qualidade da pessoa que efetivamente fez ou vai fazer um determinado procedimento. O paciente, posso também guiar, né, esse procedimento, não só na estética, mas, por exemplo, a remoção de uma lesão de pele. Eu posso estar ali guiando aquilo. O tratamento, a drenagem de uma coleção infecciosa, né? Um abscesso ali. Então, eu acho que eu sou muito mais resolutiva quando eu estou com outro colega, e eu tenho feito isso. Quem precisar pode recorrer ao meu DM lá, deixar uma mensagem, inclusive colegas médicos que se interessam por essa abordagem, que aí a gente marca um horário bom para os dois lados e faz esse atendimento individualizado do paciente. Eu acredito em medicina individualizada de qualidade. E eu quero trabalhar assim. Foi a minha opção. Que legal, doutora. Muito bacana a forma que você enxerga a medicina, que você enxerga hoje o apoio que você entrega para os pacientes. E tenho certeza que esse episódio vai gerar muito valor para quem assistiu. E espero receber mais vezes, inclusive. Gostamos bastante. E espero que... Vou te pedir, então, nesse final, para você deixar um recado para quem está acompanhando a gente, para quem, de repente, está pensando em fazer esse procedimento, que está nessa linha do tempo ainda atrás, tem chance de repente, evitar uma complicação futura. Qual que é o seu recado para essa pessoa? E também, de repente, um segundo para quem já está no momento de ter o seu cuidado ali. Olha, eu sempre recomendo para todos os pacientes que estão interessados em fazer um procedimento invasivo, né, de pele, que seja feito uma avaliação ultrassonográfica antes. Isso é uma questão que tem que educar até os médicos a terem esse cuidado, e não só na parte da estética, mas também na parte de remoção de lesões cutâneas. Até porque volta e meia vem uma biópsia discordante com o que a pessoa estava imaginando, aí agora ela quer pedir um ultrassom para poder ver. E aí já tem um monte de cicatriz ali no meio, um monte de coisa que é pós-operatória, borrando o meu entendimento. Ninguém viu a imagem de como é que aquela lesão era antes, para eu entender se parte daquilo é o que sobrou da lesão ou não. Eu fico perdida. Né? E também na estética, até para a gente saber, para o paciente que tem uma história meio duvidosa ou que nega ter feito procedimentos, para a gente ter a documentação de que realmente ele não tinha nada lá prévio que fosse contraindicar o posicionamento de um outro material em cima, por exemplo, os materiais permanentes, o silicone, o PMMA, né, que tem dado complicações, estão em alta as complicações sobre eles. De preferência, eu não devo administrar um outro produto em cima, ao menos sem informar o paciente que tem um risco desse material permanente inflamar por causa disso. Vai vir um gatilho inflamatório. E também eu diria assim, não, mas mesmo a paciente jovem, que ela não fez nada, dá uma olhada se ela não tem uma variante anatômica, alguma coisa assim, um trajeto de vaso que não era esperado, que os pacientes não seguem os livros, tá? Por mais que o atlas lá de anatomia, os tratados de anatomia,
e todo mundo que você gosta fale que determinado vaso passa em determinado plano, para alguns pacientes isso não é uma verdade. A gente acaba tendo acidentes vasculares por causa disso. E sempre na suspeita de uma complicação, ter uma imagem antes de começar a tratar. Primeiro, para a gente ter certeza da natureza dessa complicação e para te ajudar a traçar um plano de tratamento coerente com aquilo. Porque muitas vezes também você começa a especular, eu acredito que na minha experiência deve ser isso, deve ser aquilo. E a imagem ultrassonográfica mostra que, na verdade, é uma natureza completamente diferente e como abordar isso de uma forma mais assertiva. Até para o paciente não perder tempo, né? Nesse manejo da complicação. O ultrassom, ele é um atalho. Ele não é um gasto. Ele é uma ferramenta para ajudar a direcionar a resolução do quadro do paciente. E a gente tem que lançar mão, tem que colocar um pouco o pé atrás até onde eu sei. Sim. Sobre aquilo, entendeu? E se permitir enxergar. O ultrassom é os óculos, são as novas lentes para você enxergar, né? E tomar uma decisão baseada naquilo que você está vendo, e não às cegas. Perfeito, doutora. Quero agradecer a sua presença, espero que você tenha gostado desse bate-papo e te vejo no próximo episódio.